que ele tem tanto poder na sua palavra, que não passará uma vírgula ou um tio da sua palavra. A sua palavra não vai passar, que passará o céu, passará a terra, porém as palavras dele não passará. Esse mesmo Senhor, esse mesmo Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele foi provado pelo diabo. Só que quando ele chegou diante do diabo, ele olhou para o diabo, ele sabia as artimanhas, ele sabia de onde ele veio, ele sabia quais eram os planos, sabia qual era a estratégia. Assim tem crente, irmãos, que sabe quais são as estratégias do diabo sobre a sua vida, sabe até o que o diabo vai planejar para derrubar ele, mas assim mesmo, ele não vai desviar o caminho do erro, ele vai continuar, ele vai prosseguir. Por quê? Porque ele peca com prazer. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Ele está no deserto, sendo tentado pelo diabo. O diabo vai usar a palavra para dizer: se tu és Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus entra em cena e diz: aqui não, Satanás. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o homem vai viver somente da palavra que sai da boca de Deus. Eita glória! Ele vai tentar ainda mais, porque o diabo ele persiste, ele tenta, ele vai à frente. Tem muito crente, irmão, que não gosta de persistir. Se tem alguém que é persistente, é o diabo. Por quê? Porque ele quer devorar, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Ele quer acabar com o teu ministério, com a tua vida conjugal, com a tua vida espiritual. Ele quer acabar com a nossa vida, com a vida do homem de Deus, com a vida da mulher de Deus, a todo custo. E ele vai persistir diante do Senhor Jesus. Sabe o que ele vai falar? Ele vai dizer, a Bíblia diz que ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim: olha, tá vendo o reino, tá vendo a glória, tá vendo tudo aí? Aleluia, se apenas tu se prostrar diante de mim, se tu me adorar, aleluia, eu vou te dar tudo isso, eu vou te dar toda a glória, eu vou te dar todo o poder. Da onde, irmão, que ele não tinha? E ele ainda disse mais: olha, se tu pular daqui desse desempenhadeiro abaixo. Ele conhecia a palavra, que ele falou no Salmo 91, dizendo assim: ó, se tu cair daqui de cima, lá embaixo, já diz a palavra que os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Olha o que ele queria. E o próprio Senhor Jesus olhou para o diabo e disse: arreda-te de mim, Satanás, eu te repreendo, Satanás. E o espírito do inimigo saiu da presença de Jesus. Glória a Deus! Porque a palavra de Deus não perece. Porque quem tem a palavra de Deus não é enganado. Quem tem a palavra de Deus não é, aleluia, perdido pelo inimigo. Quem não conhece a palavra de Deus, irmãos, desculpe eu te dizer, a tendência é fazer um saco de pancada na mão do diabo. Por quê? Porque ele está vindo aí lutar contra muita gente, mas tem muita gente despreparada, irmão, que gosta de movimento, gosta de pular, gosta de falar em língua, gosta de rodar, plantar bananeira, mas o principal que a palavra de Deus não conhece. Por quê? Porque não está nem aí, irmão, para a palavra de Deus. Tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o Instagram, tem tempo para tudo, irmão. Tem tempo para andar, tem tempo para namorar, tem tempo para ir num shopping, tem tempo para tudo. Mas para a palavra de Deus, quando senta para ler, já começa a bocejar, já tem sono, já começa a coçar o olho, a dor de cabeça chega, menino grita dali, filho chora dali, o cachorro pula, o macaco pia. Eita glória, é verdade, Senhor. Porque onde a palavra de Deus está, irmão, o diabo se incomoda mesmo. Aleluia. Então onde você estiver adorando a Deus, que você estiver fazendo a vontade dele, que você vê cair prato, cair colher, tenha certeza que a vontade de Deus está sendo feita e o inimigo está enfurecido. Quem pode adorar a Deus? Glória a Deus. É assim mesmo. É desse jeito, A Jeová. Bíblia diz que Deus começa a rejeitar a forma de Saul. A Bíblia diz que Deus começa a rejeitar o modo de vida de Saul. Existem homens na Bíblia, existem mulheres na Bíblia, existem vários personagens na Bíblia Sagrada, irmãos. Talvez, ao seu ponto de vista, você pode dizer assim: mas tem tanta gente na Bíblia, gente que foi bom, gente que foi mal, gente que foi ruim, gente que matou, gente que roubou, gente que enganou, gente que mentiu. Tem gente de todo tipo na Bíblia, irmão.
Mas para que é mencionado esse tipo de gente? Para nossa orientação própria. A partir do momento que nós começamos a analisar a palavra de Deus, a gente vai entender que, ao ponto de vista humana, o homem, ele consegue tudo aquilo que ele quer, irmãos. Mas não é bem assim. O homem só consegue as coisas de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele pecava, fazia as coisas erradas, porém ele era rei. Ele era rei de Israel. Ele reinava. Ele tinha autoridade para dominar aquela cidade. Mas a Bíblia diz que Deus começa a observar as formas que esse homem de Deus vivia. Esse homem que antes dizia ser homem de Deus vivia. Por quê? Porque ele começou a fugir dos mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 16 que Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. E a Bíblia diz assim, ó: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então a Bíblia diz que Deus já sabia o coração de Saul, sabia os seus planos, sabia os seus projetos, sabia que ele estava totalmente perdido no seu pecado, na imoralidade, em tudo aquilo que afasta o homem de Deus. E a Bíblia diz que Deus envia Samuel até a casa de Jessé para ungir o novo rei. Mas Deus não falou o nome, Deus não falou como que era a aparência desse rei, não mostrou literalmente qual era a cor do cabelo, qual era a cor do olho, qual era o tamanho dele, qual o tamanho da sua sandália, como que era o seu jeito, se ele era forte, se ele era musculoso. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Samuel e diz: olha, vai a Jessé o Belemita, porque lá me provide um rei. Então, as formas que Saul agia, agora está Deus agindo diferente. Deus agora vai chamar um homem que tem coragem, um homem que tem realmente disponibilidade para a obra de Deus. Por que, irmão, que o Senhor fala isso? Se você for analisar a Bíblia Sagrada, Deus, ele nunca chamou ninguém desocupado, irmãos. Deus nunca chamou ninguém desinteressado a nada. Você sabe por quê? A Bíblia diz que quando Deus chama Davi para ser rei de Israel, o que ele está fazendo? Apacentando as ovelhas de seu pai. E para apacentar as ovelhas, para apacentar um rebanho, tinha que ter coragem, irmão. Tinha que ter disponibilidade de horário, tinha que acordar cedo, tinha que ter coragem de enfrentar o urso, enfrentar o leão. Tinha que ter coragem, irmãos. Eita glória! Hoje em dia tem varão aí que tem medo de barata, né? Fica olhando, irmão. O cara quer ser pregador, o homem quer ser pregador. Eu já vi muito evangelista e muito missionário por aí, irmão. Me desculpe o que eu vou falar agora, mas o que eu tenho que falar, eu falo, irmãos. Goste ou não goste, mas o que eu tenho que falar, eu falo, irmão. Você vê aí aqueles evangelistas, todo sapatinho de algodão, né? Todo bonitinho, tem um caqueado aqui, aí tem um gingado aqui, não me toque. Mas convida o varão para ir numa aldeia no interior e coloca um bodó no prato dele para ver se ele vai querer comer um bodó. Aí que você conhece o missionário. Ah, mas homem de Deus, mulher de Deus, tem que comer o melhor dessa terra. Você está disposto a fazer a obra de Deus? Você está disposto a fazer a obra de Deus? Aleluia! Ah, pastor, tenho vontade de ir para aí desse ribeirinho aí, pregar a palavra de Deus. Você está preparado a comer jacuba? Farinha com sal, você está preparado, irmão? Meu Deus, você é tá forte. Preparado, irmão? Entrar na bocada? Ou você está pensando que você vai pregar no interior e quando você chegar lá vai ter picanha para você? É. Vai ter não, irmão. Vai ter não. Vai ter não. Vem se tiver farinha, tá bom, irmão? Anda por cima da Vem água. se tiver farinha, senão você vai fazer jejum mesmo. Aleluia, é verdade. E ele estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Mal sabia Davi que tinha um profeta na sua casa. Tinha um profeta na sua casa. A Bíblia diz que ele chega com um chifre de azeite. Ele chama aquelas pessoas. Ele faz um sacrifício e chama Jessé. Jessé, está feito o sacrifício, vamos participar? Vamos. Agora chama teus filhos. Ele estava com o objetivo de ungir alguém como rei. E logo vem o primogênito de Jessé,
homem forte. Em aparência, um homem que enfrentava, que tinha coragem de ir para frente, que tinha coragem de enfrentar a obra de Deus, de ir adiante pela obra de Deus, de enfrentar aquele que qualquer coisinha falar algo e de querer distorcer. Quando ele avistou um homem forte, de boa aparência, ele disse: aí está o homem do Senhor, a quem o Senhor separou. Aí Deus bradou: Samuel, não atentes para a sua altura e nem para a sua aparência, porque tenho eu o rejeitado. Aleluia! Por que, Senhor? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha para aquilo que está à sua aparência, aquilo que está fora. E aí, Senhor? Porém, eu olho para aquilo que está dentro. Tem muita gente, irmão, te criticando por fora, irmão. Tem muita gente te criticando pela tua casa, pelo teu lar, pelo jeito que tu vive. É verdade. Irmão. Quando ele te vê indo para o trabalho, quando ele te vê indo para a igreja, saía Satanás, irmãos, passando o rapinho dele assim, para não ver você feliz, para não ver você prosperar. Mas faça como Davi, irmão. Estão falando mal da minha vida, estão falando de mim, estão me criticando, estão querendo levantar calúnia de mim. Aleluia, eu vou para o pasto, eu vou cuidar da obra do meu pai, eu vou, aleluia, cuidar daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Então, irmão, esteja no trabalho, esteja em casa, esteja na escola, esteja na faculdade, viva a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não fuja do mandamento do Senhor. Ele te escolheu para fazer diferença. Ele te escolheu para fazer diferença. Então, onde você estiver, anuncie o evangelho do Senhor. Pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O diabo nesse momento está, irmão, aleluia, furioso comigo e contigo. Por quê? Porque nós estamos dando glória, porque nós estamos dando aleluia, porque nós estamos glorificando a Deus, enquanto muitos estão por aí se acabando na droga, se acabando na prostituição. Nós estamos aqui dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor, aleluia. A Bíblia diz que Samuel manda chamar os filhos de Jessé e faz com que todos passem diante da sua presença, e o Senhor não tinha escolhido nenhum. Só que tinha um porém, irmão. A Bíblia diz que ele faz uma pergunta ainda. Quando a gente imagina que tudo acaba, né? Ainda tem um porém. A Bíblia diz que ele ainda faz uma única pergunta para Jessé, dizendo assim: acabaram os teus filhos? Não tem mais nenhum? Imagina, irmão, na mente daquele homem, Deus tendo falado para ele ir até a casa de Jessé, e chegou lá, o primeiro que ele viu, o Senhor falou: não é esse daí. E ele passou todos que estavam ali na sua presença, e Deus não tinha escolhido nenhum. Ele disse: Senhor, o Senhor me mandou a Jessé o belemita. Eu vim aqui sacrificar, mas já passaram os filhos. O primeiro que veio, eu pensei que era aquele que o Senhor ia escolher como rei de Israel, porém não era esse. Aí ele pergunta: acabaram teus filhos? Talvez você pode estar na última força, irmão. No último momento da sua vida, você está dizendo: Senhor, ainda tem força para mim? Para me lutar, para me prosseguir, para me avançar, para me continuar? Jessé olha, vê que acabaram os filhos, os que estão ali não tem mais o que fazer. Ele apresentou diante do Senhor e o Senhor rejeitou. Acabaram teus filhos, Jessé? Não, ainda tem mais moço que está lá no campo cuidando das ovelhas. E aí ele diz: então mande chamar, porque não se assentaremos à mesa sem que ele venha. Glória a Deus, aleluia. Falei que Deus não chama, irmãos, gente desocupada. Deus não chama gente desocupada, irmãos. Deus não chama pessoas que não têm interesse com a obra dele. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ser crente, irmãos. Eu quero ser evangelista, eu quero ser missionário. Mas eu quero ficar lá em casa.
Quero servir a Deus em casa. Meu Deus é forte. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Quando passa o mais forte sobre ele, ele diz: olha, não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu tenho rejeitado. Sabe o que o Senhor diz em Jeremias? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar os fins desejados. Talvez os irmãos olharam: ué, como assim? Estamos todos nós aqui, ele não escolheu ninguém? Mas tem Davi. Davi está lá no campo, cuidando das ovelhas do papai, cuidando das coisas do papai. Você lembra quando Deus chama Moisés? Moisés tinha matado um egípcio, tinha enterrado na areia, que se ele fosse nos nossos dias, ele teria sido julgado de tanta forma, irmão. Um, que ele cometeu homicídio. Segundo, porque ele ocultou o cadáver. Aí você vai se tirando daí por diante os crimes que ele cometeu. Matou um egípcio, enterrou na areia, cometeu um homicídio, teve uma ocultação de cadáver. Aí todo mundo está procurando Moisés para matar ele. Logo ele chega em um lugar, se casa, tem seu sogro. E a Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. Quando de repente ele olha para o ambiente e ele vê uma sarça pegando fogo. Melhor traduzindo, uma árvore pegando fogo. Ele vê que aquela árvore está pegando fogo, mas não se consome, irmão. Ele olha para a árvore está pegando fogo, mas não se consome. Mas ele ouve uma voz vinda do fogo. Ele ouve uma voz vinda do fogo dizendo: Moisés, não te chegues para cá. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Mas quando Deus chamou Moisés, ele não estava sentado, aleluia, falando mal de Faraó. Ele não estava sentado debaixo de uma árvore falando mal dos egípcios. Não, não, não. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Como você está cuidando da sua família? Como você está cuidando da sua casa? Como você está cuidando dos seus? Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero pregar a palavra de Deus, mas eu estou deixando a minha família. Eu não deixo comida, eu não cuido bem da minha esposa, eu não cuido bem do meu marido, e quer fazer a obra de Deus. Desculpe eu te dizer, irmão, aleluia, Deus vai te cobrar. Por quê? Porque as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. E a Bíblia diz que ele estava ali, cuidando da obra do seu sogro, cuidando do pasto do seu sogro, quando ele ouviu a voz de Deus. Quando Davi estava cuidando dos pastos do seu pai, a Bíblia diz que chega alguém até ele e diz: Davi, vamos até a casa do teu pai, porque tem um profeta na tua casa. E ele manda te dizer que ele não vai sentar naquela mesa sem que antes você chegue. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. A Bíblia diz que ele vem, ele é ungido, e no final do versículo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora ele é um homem que tem coragem, ele é um homem que tem ousadia, ele é um homem que enfrenta o urso, enfrenta o leão. Ele tem coragem, agora ele tem algo melhor, irmãos. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Só que antes o derramamento do Espírito do Senhor era diferente dos dias de hoje. Descia em um, depois ele se retirava e se manifestava em outro. Hoje não. Sabe o que ele disse? Desde o tempo antigo, por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Eita glória! Vossos filhos terão visões, vossos velhos terão sonhos. Irmão, o poder de Deus está sendo liberado para você nessa noite. Talvez você não está nem entendendo o que está acontecendo, mas se você abrisse os teus olhos espirituais, você ia ver uma porta no céu escancarada, aleluia, e bênção sendo derramada sobre a tua vida, unção, renovo, coragem, ousadia, o Espírito de Deus descendo sobre a tua vida. Por quê? Porque hoje Deus está selando pessoas aqui. Hoje, nesta noite, Deus está quebrando toda a grilhão da morte, toda a grilhão do inferno, para dar vitória para você. Aleluia. Eu vim nesta noite te dizer, homem de Deus, mulher de Deus, Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo a tua coragem, o quanto você tem se empenhado e o quanto você tem sido fiel na obra do Senhor. Então não desista.
continua. Melhor é o fim de todas as coisas do que o início. Porque o fim, pastor, porque é o fim que você será galardoado. É no fim que você receberá o seu galardão. É no fim que Deus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, possuí para vós aquilo que foi, aleluia, preparado desde a fundação do tempo. Vai dando glória para Jesus, que Jesus vai entrando na tua casa, vai dando glória nesse momento, aleluia, que aquela maldição está sendo quebrada, aquela linguaruda, aquele linguarudo, aquele fofoqueiro que falou mal da tua vida, que para te ajudar não te ajuda, mas para falar mal da tua vida fala. Jesus vai salvar ele. Por quê? Porque o Espírito de Deus está vindo sobre a tua vida aí agora. Recebe, recebe, recebe o Espírito de Deus aí. Aleluia. Tem pessoas aqui, irmãos, que já pegou as suas coisas e disse: Senhor, não dá para mim, não tem mais condições para mim, Senhor, eu já estou no estágio final. Mas Jesus hoje está renovando a tua força, Jesus hoje está renovando o teu caráter, Jesus está dizendo para ti hoje: ei filho, eu sou contigo, não te desespere. Se tu passares pelo fogo, eu também passarei contigo. Se tu passares pelas águas, aleluia, tu não se afogará, porque eu passarei contigo. Aleluia. Ele está segurando na tua mão hoje, Ele está te dando vitória. Aleluia. A tempestade tem sido grande, mas Ele vai dizer: acalma a tempestade, porque eu sou o leão da tribo de Judá. Adore e glorifique a Ele. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, Senhor, aleluia. A Bíblia diz que Deus unge Davi como rei, mas as coisas não acontecem de um dia para a noite, tá? Glória a Deus, Senhor, aleluia. Ele foi ungido rei, mas passou anos e anos para ele assumir o seu reinado. Mas em nenhum momento ele quis usurpar o trono de Saul. Em momento nenhum ele quis roubar o trono de Saul. Sabe o que eu vejo hoje em dia? O maior gigante em nosso meio, já dizia um pastor e reverendo Napoleão Falcão, e eu assino embaixo. Hoje em dia, as armas que era para ser usadas contra os gigantes lá de fora estão virando do lado oposto e estão sendo lançadas para dentro da própria igreja. Pessoas que eram para guerrear contra o diabo, contra o inimigo, estão guerreando contra nós mesmos. Sabia? Gente que não tem consideração nenhuma, até vem para a igreja, dá um glória a Deus, dá uma aleluia, entra no manto, sapateia, roda, pula. Aí depois, viu lá, pastor? Viu lá, pastor? O pregador errou ali, ó. Viu a irmã como que estava as vestes dela? Viu o jeito que ela estava adorando? Ela misericórdia, Jesus. Irmão, eu já passei culto numa casa de farinha. Somente uma lamparina em cima do forno. Você sabe que numa casa de farinha, o forno fica no centro, né? São vários fornos, dependendo da casa de farinha. E nessa casa de farinha tinha um forno, a gente botou a lamparina. E a gente estava louvando ao Senhor, cozinhando da harpa. E tinha muita gente lá fora falando mesmo: olha aí, ó, é crente. Mas cadê o Deus dele que eles estão adorando a Deus numa casa de farinha? Irmão, isso é um privilégio. É um privilégio, irmão, tão grande você adorar o Senhor na humildade. Sabe por quê? Porque você está se despindo de todo orgulho. Você está se despindo de toda avareza. A Bíblia diz que Davi, ele entra agora em um ato profético. Porque é de Davi que veio a linhagem do Senhor Jesus. Veio de Davi. E não podia ser usurpado. E o trono uma hora vai chegar. E é o que eu mais vejo hoje em dia: é pregador puxando o tapete do outro. É, meu Deus, é forte. Cantor puxando o tapete do outro. E o Senhor está como, irmão? Estou adorando ao Senhor. Glória a Deus. Quando Ele vier, eis-me aqui, Senhor. Não vim te dar para lá para cá. Passei uma prova daquela, irmãos. Uma bênção. Uma sandalinha havaiana no pé.
fazendo a obra do Senhor, ministrando sobre alguns presídios, sobre alguns hospitais. Depois que a gente tem a família da gente, né, a disponibilidade não é tanta. A gente tem a oportunidade, irmãos. Mas a gente também tem que cuidar da família da gente. A família precisa comer, precisa beber, precisa trabalhar. Mas a obra do Senhor não precisa ficar de lado. Mas eu vi tanta coisa por aí, irmãos, de pessoas que são como Saul, só vive de aparência. Veste a túnica de rei, veste as roupas de rei, mas se dentro você olhar, está igual Naamã, está leproso. E para você conseguir enxergar a glória de Deus, irmãos, essa lepra precisa morrer. A Bíblia diz que no livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías tem uma visão maravilhosa. E quando ele tem essa visão, lá está Isaías. Aonde? No templo do Senhor. E ele olha para o altar. E ele tem uma visão poderosa. E a Bíblia diz assim, ó, que ele via anjos voando sobre o altar. Aleluia. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Porém, ele está lá, mas ele disse que no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe quem foi Uzias? Foi um rei que estava vivendo em lepra. Por quê? Porque ele entrou no templo do Senhor e quis oferecer oferta, coisa que não era para ele fazer. Aleluia! A Bíblia diz que Deus escolheu uns para profetas, sacerdotes, mestres, doutores. Deus escolheu cada um para uma função, irmãos. Tem pessoas que têm o dom da palavra, tem pessoas que têm o dom da profecia, tem pessoas que estão ministrando, logo tem visão, tem revelação, tem um manto. Amém, irmãos? Mas, quando Deus te designar para uma coisa, não queira desviar de onde Deus te colocou. Não queira fazer a função de outro, irmão, apenas por mérito. E quando ele está lá querendo oferecer sacrifício, coisa que era para o sacerdote oferecer, ele caiu leproso. Meu Deus, é forte. E somente quando ele morreu, a glória de Deus foi manifesta no templo. Aí o profeta Isaías tem a visão. Só que quando ele tem a visão, que ele termina, ele ouve uma voz assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele diz bem assim, ó: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Senhor. Ele ouve: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quantas pessoas, irmãos, estão no presídio, nos hospitais, esperando você ir lá? Olha aí. Verdade. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, tem que minha esposa está aqui, ó. Um tempo aí, a gente passou uma prova tão grande, os 2 rins dele parou. E de dar para lá para cá é 3 dias longos de viagem. É longe. Ele começou a secar do dia para a noite, meu pastor. Seco, seco, seco. Eu cheguei lá no ICAM. Fica lá na Codajás, eu acho que tem no próximo terminal 2 ali. Lá para Cachoeirinhas. Eu cheguei lá, irmãos, eu não estava conhecendo ele. Chegou a gente numa prova, eu e ela. A gente mora alugado numa prova e meu irmão vem para cá, mas a minha mãe sabe que tudo é gasto, né? Vai de um lado, vai para o outro, o governo para te ajudar não te ajuda, irmão. Meu irmão começou a secar do dia para a noite. Começou a ficar ruim. Eu no trabalho, minha mãe na correria, minha esposa na luta para cima e para baixo. E quando a minha filha é pequenininha, eu disse: Senhor, o que vai ser de mim? Nesse tempo eu estava trabalhando aqui no hip rap aqui do São José. A gente estava construindo o hip rap. Eu trabalhava de almoxarife lá. Minha mãe liga, eu falo com o carregado me libera e eu vou diretamente para lá. Chego lá e já vem minha tia de Manacapuru, uma dia para cá, uma dia para lá. Disse: Senhor, não posso fazer nada, só entrego nas tuas mãos. Passou o tempo, irmãos. Meu irmão foi se recuperando, mas ele só está conseguindo viver a custo de um rim dele. E o outro ele fica com a sonda do lado. Se tirar, acontece algo pior. Então o que ele vai fazer? A sonda está aqui, ele vai lá, esvazia. Tem que ter suprimento. E no interior lá não tem as condições necessárias para ele se manter. E às vezes é preciso eu e minha esposa mandar alguma coisa para lá para o interior. Então quando a minha mãe vem, ela leva.
algum suprimento, alguma seringa para poder tirar a urina que fica dentro, né, que não consegue jogar para fora. Então tem que puxar, tem que ter aquele canto, tem que ter aquilo. E ele passa essa prova, mas ele está vivendo. A gente está orando, a gente está buscando ao Senhor. Mas eu falo para ele, enquanto tu não entregar a tua vida para Jesus, até minha esposa fala para ele, tu precisa entregar a tua vida para Jesus, que é a maior prova de um milagre, e tu não se converte, irmão. Tem pessoas que recebem tanta bênção, é livramento de morte. Tem gente que já veio bandido, apontou a arma na cabeça dele, deu de tá, e a arma falhou, virou para cima, atirou, saiu a bala, e a pessoa apontando na área da bala sair, e a pessoa está vendo o milagre, está vendo que ele nasceu de novo, que ela ressurgiu de novo, que Deus deu uma vitória para ele, e ele não está acreditando. É assim mesmo. Então serve espiritualmente. É verdade. Mas para finalizar, irmão, a Bíblia diz que Davi foi ungido, mas agora seu pai dá uma ordem. Começou uma guerra. Começou logo uma guerra. E aí Saul manda chamar os filhos de Jessé que participavam da guerra, que eram do exército de Saul. Diz: olha, manda chamar esses camaradas para cá, vamos enfrentar o gigante. Vamos enfrentar essa luta, a gente não vai parar, a gente não vai desistir. Mas vamos para a luta, vamos para a guerra. E eles estavam lá. Porém, Jessé era um homem que é o ponto de vista. Ele ministrava a Deus para os seus filhos. Você sabe aquele pai, aquela mãe, seu filho está lá, mas ele está educando conforme os mandamentos do Senhor? Ah, mas eu conheço muitos pastores que, apesar de serem pastores, irem para a igreja, tem filhos que estão desviados. Irmão, depois que cresce, que toma o livre-arbítrio, a pessoa não força, irmão. O sangue não será cobrado mais, irmãos. Ensinou, sabe quem falou para Ezequiel? Falou para Ezequiel, que está como um atalaia, ministro. Fala para o meu povo, se eles se arrepender, amém. Mas se tu falar e o mal vier sobre eles ouviram o que tu falar, mas eles não retrocederam, então o sangue não vai ser cobrado de ti. Aleluia! Mas se tu não falar nada e eles morrerem em seu pecado, morrer em sua iniquidade, eu vou cobrar. Como que você está falando de Deus para sua família? É forte. Irmão, será que você está alertando? Será que você está falando? Olha aí. Lá no trabalho, irmãos. Estou lá e do nada eu... Senhor, é maravilhoso, Senhor. Tu é bendito, tu é eterno. Aí chegou um milagre que disse que era tocador, né? Tu é da igreja, irmão? Eu disse, irmão, Senhor. Eu também sou da igreja, sou tocador, sou baterista e tal. Amém, mano. Deus abençoe. Aí o outro, eu também sou da igreja e tal. Toco baixo e tal. Amém. A gente entrou de férias, quando a gente volta, tá o baterista com um brinco na orelha. Tá o baixista xingando o camarada lá, falando um monte de coisa. Não é nem apropriado falar, né, irmão? Falando um bocado de coisa. Aí eu chego pra ele assim. Chego bem assim, irmão. Eu sou um camarada que eu gosto de entender as coisas. Eu falei, ei, dá glória a Deus, mano. Ele olhou pra mim assim. Ele se lembrou que ele tinha falado pra mim que ele era da igreja. Ele disse, dá um glória a Deus, mano. Desse jeito, irmão. Olha aí. Ele olhou pra mim. Disse, tu vai voltar depois, mano, tocar baixo. Disse, hoje tem culto, mano. Eu nem me lembrava que hoje tem culto. Tá bem que você falou, olha. Disse, amém, olha. Jesus está te vendo. Não vou ser comprado mais não, tá, irmão? Você tá conhecendo a verdade. Você está vendo o ímpio pecar. Você não fala nada, irmão. Verdade. A Bíblia diz que quando Davi ele se aproxima dos seus irmãos, Jessé tinha mandado levar comida para eles. Quando Davi chega, se aproxima, ele deixa a comida na mão do soldado lá e diz, cadê meus irmãos? Está tudo bem com ele? Tá, teus irmãos estão bem, estão lá enfrentando Golias. E ele ouviu que Golias afrontava o povo de Deus. Sabe aquela gente, aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa que além de te acusar, de te apontar, ainda mexe com teu Deus? Davi ouviu bem baixinho quando ele disse assim, ei, vocês, israelitas, povo de Deus,
povo do Deus, de Israel, cadê o Deus de vocês? Cadê o homem para vir para a guerra comigo? Lá estava os filhos de Jessé, e do outro lado estava Davi ouvindo. Aleluia! Eu paro para imaginar Davi naquele momento. Será que esses camaradas que ouvem o papai Jessé falar de Deus, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, será que eles não estão dando ouvido para o que o papai fala? E eles continuam a afrontar Israel. Aleluia. E Davi chega até ele e diz assim: quem é esse circunciso filisteu que ousa afrontar o povo de Deus? Davi desse tamanho, gigante do tamanho da parede. Exemplo, tá, irmão? Ele era pequeno, mas o outro era grande. Tem uns pregadores que chegam a detalhar o tamanho, né? 2 metros e tal, 4 metros, 5 metros, eu não sei muito bem não, mano. Só sei dizer que ele era grande e o outro era pequeno. Mas o camarada tinha coragem, irmão. Esses pequenininhos têm coragem. Minha mãe é desse tamanho. Ela parou ali, sabe como é que ela era. De vez em quando ela dizia assim: quando eu te pegar, eu vou te dar umas mãozadas. Ela fala pra mim, olha. Mãe é mãe, né? E ele ouviu a afronta. Ele ouviu a afronta. Só que a afronta era metendo Deus no meio. Aí disse: ah, não tá certo não. Eu quero enfrentar esse camarada. Aí Saul chega: não, bota uma roupa aí, veste uma roupa aí, bota aí, se ele te acertar somente do vento da espada, tua cabeça vai para longe. Mal sabia Saul que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Irmão, quando o homem tem o Espírito de Deus, irmãos, não tem gigante, não tem muralha, não tem barreira, não tem principado, não tem potestade. Ele anda de cabeça baixa, ele anda de cabeça levantada, ele vira o rosto, porque ele não teme o mal. Por quê? Porque as mãos do Senhor o sustentam ele. Onde ele for, aleluia, o guarda de Israel está com ele. Já dizia o salmista no livro de Salmo: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão morrerão aqueles. Mas eu vim nesta noite te dizer que o Senhor pelejará por vós. O Senhor entrará nessa guerra. O Senhor entrará nessa guerra. Talvez o teu gigante está te afrontando. Talvez alguém está apontando o dedo para você e até acusam você por causa de você servir a Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu estou te dando força, eu estou te dando coragem, eu estou te dando ousadia. Vai para frente, filho, avança, filha, não para, continua, que o gigante vai cair por terra nessa noite. Quem pode aplaudir e adorar ao Senhor? Saul não tinha mais o Espírito na vida dele, era só carne, pura carne. Aí está Davi. Sabe o que aconteceu? Quiseram botar a armadura nele. Ele disse: não, que não. O ministério do pastor José é diferente do meu. O ministério da pastora Tatiana é diferente do seu. Não queira vestir as armaduras de Saul, irmãos. Quem sabe elas é até mais pesada para você. Cada um tem um cargo aqui. Cada um tem que carregar o seu próprio cargo. O fardo é pesado. Talvez você diga assim: a irmã vive ali, a irmã chega na igreja triste, só vive com cara de choro, irmão, só vive com a cara lambida. Você tem procurado pelo menos saber como que está o fardo da pessoa, para você criticar, irmão? Forte. É? Aleluia. Lá está Davi: eu vou para a guerra, eu vou para a peleja. Desce a armadura. Não, lá eu sou acostumado a matar o urso, o leão apenas com a funda. Vou lá no ribeiro, vou pegar umas pedras. Juntou umas pedras, botou aqui na... uns falam aljava, outros falam forge, né? Pode dizer na bolsa, né? Mais ou menos próprio. Botou na bolsinha, na podoroca dele. Pegou uma e disse: agora vamos pra guerra. Não, pega essa espada aqui, me dá a espada. Levou a espada. E o que a espada representa, irmão? Palavra de Deus. Essa aqui é a espada, ó. Palavra de Deus. Ele levou a pedra, ele levou a funda, mas ele não deixou de levar
a espada. A espada tinha que estar no meio. Sabe o que aconteceu? O gigante olhou para ele e disse: como vem tu a mim como um cão? Eita, peraí. 1 Samuel 17, 42. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse-lhe, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vir a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Já dizia a mamãe que praga de urubu não pega em cristão. Lá estava o gigante, olhando para Davi assim, ó. Mas lá estava Davi no seu íntimo, olhando assim, ó. A minha confiança está no Deus de Israel. Ele olhou para o gigante e disse: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo. Mas tu, como vem a mim, Davi? Seu moço, seu pequeno. Ele diz: eis que eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O teu inimigo não entende porque você vence tanta batalha, irmão. É porque você está vencendo em nome do Senhor dos Exércitos. Não é no meu nome, não é no nome de nenhum pastor, não é no nome de nenhuma igreja, é no nome do Senhor dos Exércitos, do guarda de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Como tu vens a mim? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Já estou finalizando. Ele gira a funda para lá e para cá, gira para lá e para cá. Ele só jogou e entregou nas mãos de Deus. Você sabe quando você pega um milho, carocinho de milho assim, ó. Vê, eu vou plantar o milho. E vinha com um pedacinho de pau aqui, né? Tirava os milho da espiga, botava tudo dentro de uma garrafa para ficar melhor. Ele ia furando aqui, só fazia assim com a garrafa, pô, o milho caía lá dentro, ele fazia do pé aqui, ó. Só afastava a poeira para cair mais ou menos dentro do buraquinho. Ele pegava um pau de... soltava um caroço de milho, ficava olhando e dizia: o bobô jogou, mas aí como é que vai nascer? Dentro do buraco, só fez passar o pé em cima. Como é que vai nascer aquele negócio lá, Lu? Meu filho, eu joguei a semente, mas antes de jogar eu entreguei nas mãos de Deus. Para uma semente nascer é necessário primeiro ela morrer, irmão, secar, ó, perder. Aí ela vem e brota. Davi pega a pedra e joga. Ele estava cheio de armadura. Ele estava cheio de vestimenta, capacete, isso, aquilo. Mas apenas uma vaquinha restou sobre a sua testa. A Bíblia diz que a pedra veio, atingiu a testa do gigante, caiu. Ele foi lá, aproveitou, pegou a espada, arrancou a cabeça. Talvez ele olhou para os irmãos dele assim e disse: será mesmo que Saul tem coragem de botar 4 homens lá de casa para ser do exército dele, enquanto eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai? Venho aqui, mata esse gigante que afronta o povo de Deus, eu ainda pego a cabeça e levanto para temer o Deus de Israel. Ele levantou a cabeça de Golias, e a partir daquele dia, a Bíblia diz que ele teve um grande, aleluia, temor sobre aquela população, irmão. A pessoa olhava e dizia: aquele pequenininho, aquele ruivinho, aquele camarada ali, talvez ele é todo raquítico, mas foi ele que arrancou a cabeça de Golias, foi ele que enfrentou, aleluia, o gigante, enquanto ele estava afrontando o povo de Deus. O sacerdote estava no templo, o levita estava no templo, os homens de Deus estavam cuidando das coisas de Deus, mas Davi, aleluia, não aceitou que o Deus de Israel fosse afrontado. Ele foi até o gigante, matou o gigante e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. E Saul, finalizo, Saul, uma certa feita está na guerra.
muito tempo depois do que aconteceu. Ele está em uma guerra e ele vê que os inimigos se aproximam. Está Saul, e estava um homem que estava dando, vamos dizer assim, proteção para ele. Tem um homem que acredita no outro homem e faz dele seu braço forte. Ele viu que o inimigo vinha se achegando e disse: não, eu vou matar a gente. O que a gente vai fazer? Ele olhou para o soldado e disse: olha, me mata com a tua espada. Disse: não. Ele pegou a espada, colocou no chão, e a Bíblia diz que ele se jogou sobre a sua própria espada e morreu. E o guarda que estava guardando ele, quando viu que Saul estava morto e o inimigo estava se aproximando, fez a mesma coisa. Saul morreu, eu também vou morrer. Botou a espada lá e se jogou em cima. Se suicidou, tirou sua própria vida. Deus tinha dado a vida. Se ele tivesse se arrependido e crido, o Senhor tinha lhe abençoado, e ele foi e tirou sua própria vida. Irmão, quantas pessoas a gente conhece que já foram da igreja, que já serviram ao Senhor, mas não voltaram por causa da calúnia, da difamação. Pessoas, irmãos, que até pregavam, cantavam, andavam para cima e para baixo ministrando a palavra de Deus, mas o Espírito do Senhor saiu dele, perdeu a essência, perdeu a bênção do Senhor e acabou tirando a sua própria vida. Irmão, tem isso? Tem. Se você for analisar, irmãos, como que é as coisas, onde mais nós encontramos as coisas erradas é em nosso meio. Como assim, irmão? É porque vem errado e vem para se consertar. E Jesus está aqui dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, vamos ficar de pé? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como está o teu coração, não sei como está a tua vida financeira, como está a tua vida conjugal. Eu não sei o que você tem na justiça, o que você está enfrentando, qual é a tua causa, não, irmão. Mas eu vim aqui nesta noite ser canal de bênção de Deus para a tua vida. Eu vim orar por você. Eu vim aqui nesta noite para dizer que o Senhor, Ele pode mudar o plano da tua vida. Talvez você tenha um plano, tenha um projeto, tenha uma estratégia, mas você ainda não entregou nas mãos do Senhor. Mas eu vim te dizer,